Aqui quem fala é a Disco Praise. Essência FM. A frequência da vida. Esse é o momento da Palavra de Deus nessa sexta-feira, hoje, dia 14 de março. Vem comigo, final de semana lindo pra você, pra sua casa, na Família da Fé em 3 horários, hein? Vem adorar o Senhor conosco no domingo. Essência FM. Mais uma vez, mais uma tarde gostosa, abençoada, finalzão de semana quente, ensolarado. Muito obrigado você de sempre, né? Sempre aqui comigo, sempre participando desta programação do Fala Pastor aqui no aplicativo, no Brasil e fora do Brasil. Muita gente ligada pelo aplicativo, isso é bom demais, que top, gente. Obrigado pelo seu carinho. Tema de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu trouxe uma palavra aqui e muita gente mandou mensagem, falou para mim, pastor, que palavra forte. Meu Deus, a gente precisa ouvir isso, precisamos ouvir, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos dificílimos, tempos terríveis, e que a palavra de Deus precisa ser pregada para que nós venhamos abrir os nossos olhos e acordar o quanto antes. Não dá mais para perder tempo. Olha o tema de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Chamados para um propósito maior. Esse é o tema de hoje. Chamados para um propósito maior. Talvez você não saiba, mas você tem um chamado. Lembra que você estava nas trevas? Lembra quem era você? Lembra quem era você? Ou seja, você não é mais, não pode ser mais aquela pessoa que você era. Deus te chamou, como chamou muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Quantas pessoas que Deus chamou para servir, para ser um profeta, para levar a sua palavra às nações. E hoje não é diferente. Talvez você está aí na sua casa agora, você fala assim, eu vou na igreja, pastor, a minha igreja tem 10 mil pessoas. A minha igreja tem 3 mil pessoas, a minha igreja tem 5 mil pessoas, mas ninguém nunca me viu lá, pastor. Eu acho que eu não sou chamado para nada, pastor. Sou chamado somente para ir lá no banco, ficar sentado, dar glória a Deus, a minha contribuição e acabou. Não, você tem chamado sim, meu irmão. Ter chamado não significa você estar em cima de uma tribuna, no altar, com o microfone na mão falando. Não, não. Quem acha que isso é chamado está totalmente equivocado. Chamado, propósito. Você é um propósito de Deus e tem um chamado. E você pode começar a fazer isso acontecer na sua vida. Não precisa ir lá para a África, não precisa ir lá para a América, não precisa ir lá para a Indonésia, não precisa ir lá para a China, não, meu irmão. A sua missão começa dentro da sua casa. Vou falar de novo. O seu chamado, a sua missão começa dentro da sua casa. O maior chamado, a maior missão, a missão mais árdua e mais difícil é a missão dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa com a nossa família, com os nossos filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Aí começa com os seus outros parentes, de longe, de perto, começa com os seus vizinhos. Na empresa onde você trabalha. Você pode exercer lá. Falar de Jesus lá. Falar de Jesus aí onde você está. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu tenho vergonha, pastor. Não, meu irmão, você não pode permitir que isso aconteça. Tem pessoas precisando de socorro. Pessoas que estão andando com você todos os dias, contando uma piada, às vezes dando risada lá. Mas só Deus sabe, quando ela entra no carro, ela começa a chorar. Ela vai para casa, ela começa a chorar, entra em depressão. Está em depressão profunda. Aquela pessoa, às vezes, está com você ali naquele ambiente. Você fala alguma coisa ou ela dá risada, mas só Deus sabe por dentro como ela está. Por dentro, os pensamentos.
massacrando, destruindo, rebaixando. E Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você, meu irmão. Fomos chamados para um propósito maior. Maior do que está no altar, lá em cima do altar, vou usar esse termo, na tribuna, com o microfone. É muito fácil estar ali, meu irmão. É fácil estar ali. É muito fácil para mim eu pegar o violão e estar ali. Não, eu sei do meu chamado, meu irmão. Meu chamado não é somente no altar. O altar é uma oportunidade. O chamado é uma missão. Vou falar de novo. O altar é uma oportunidade. O chamado é uma missão. Quantas pessoas morrendo e a gente às vezes procrastinando a missão, a palavra. Nós vemos na Bíblia vários homens que foram chamados por Deus para uma missão, para um propósito. Você lembra de Abraão? Você lembra de Moisés? Você lembra de Pedro, Barnabé, Saulo que se transformou em Paulo. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, sair daquela terra de idolatria, da casa do teu pai Terá. Ele anda 350 km a pé com os seus animais, ele sai de lá. Ele sai da antiga Bagdá para entender, não conhecia, não tinha manifestações claras da voz de Deus naquela época. Mas ele só teve uma certeza quando ele viu uma das estatuetas do seu pai cair e se quebrar em vários pedaços. Ele teve a certeza que aquilo que aconteceu não tinha nada a ver com Deus. Mas ele ouve uma voz que arrepia ele por dentro e por fora. Uma voz que traz calma para o coração dele. Chamando e dizendo: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai desse lugar, sai dessa mentira. Nós vivemos uma mentira, meu irmão. A gente estava no carnaval, né? Curtia aquelas coisas, né? Ia para aquelas baladas, estava no meio daquelas rodas de bebida, de droga, de um monte de coisa. A gente achava que estava bem ali. Estava bem. Mentira. Mas um dia a palavra de Deus, através da rádio, através do louvor, através de alguém falou para você, através da igreja que você foi, você ouviu, assistiu pela televisão, não sei aonde foi, mas a palavra de Deus fez como fez com Abraão. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando e eu tenho uma promessa para você. Eu vou fazê-lo prosperar, eu vou fazê-lo crescer, eu vou fazê-lo avançar, mas entenda a minha voz. E ele entendeu a voz. Não é à toa que ele se tornou amigo de Deus. Amigo de Deus. Ele se tornou pai da fé, pai de muitos, pai de uma grande nação, por entender a voz do Senhor. E Moisés foi chamado para ser o libertador do povo. Um povo que estava em escravidão, cativo. Um povo que estava na escassez do diabo. Escravo do diabo. Sofrendo, o povo de Deus. Deus então levanta um príncipe. Levanta Moisés como libertador do seu povo. Eles foram pela terra, caminhando pela terra, até chegar à terra prometida. E Pedro, quem que era? Petros, a palavra no original, uma pedra pequena, porque a pedra maior angular de esquina é Jesus Cristo. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus chama Pedro. Pedro é um pescador, gente. Pedro é um pescador, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos líderes proeminentes na igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva. Foi chamado de pescador. Agora você não pesca mais, você não vai mais atrás de peixes, agora você vai pescar vidas.
Você vai pescar homens e mulheres que estão sofrendo nas garras do diabo. Homens e mulheres que estão morrendo nas garras do diabo. Ei, você que está me ouvindo aí, você é um Pedro. Você é homem ou mulher. Deus está te chamando. Olha quantas pessoas, às vezes você está sentado numa roda, você está conversando com alguém, a pessoa fala para você, nossa, como é bom falar com você. Toda vez que eu converso com você, eu tenho paz. Já tem gente sinalizando, já aconteceu com você. Débora Maciel, obrigado pelo carinho. Irmã Maria José Longo, Nádia Krepiski, Carmo Machado, Shirley de Cosmópolis, Elaine, minha amiga lá de Hortolândia, Cícero, Fernandinho. Sempre alguém vai querer estar perto de você porque você tem uma palavra de fé. O maior ministério, o maior chamado, não é o cargo que a gente recebe. Não é as nomenclaturas que recebemos. Ah, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou vice-deus. Não são as nomenclaturas. É vida no altar, meu irmão. É tão gostoso quando a gente passa em um número gigantesco de pessoas. É claro que tem aquelas, meu irmão, que nunca vão gostar. Sempre vão ser do contra, sempre vão colocar um defeito em você. Mas tem gente de verdade, com o coração de Deus, que olha para você e fala assim, como eu vejo paz na sua caminhada. Quantas pessoas que às vezes me cercam, eu estou saindo do culto, ou às vezes eu estou na rua, eu estou em algum lugar. Pastor Anderson, como eu gosto de ouvir a Rádio Essência, o Fala Pastor, como abençoa a minha vida. Na igreja mesmo, quantas pessoas vêm até mim e falam, pastor, como é bom, pastor, ouvir aquela rádio, como é bom ouvir o Senhor no louvor, na adoração. Eu sinto paz, eu sinto a presença de Deus. Isso queima o nosso coração. Isso queima o nosso coração. E mostra para nós que não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Ele. Se a presença dEle está em nós, se nós carregamos a presença dEle. As pessoas na rua, o ímpio, meu Deus do céu. Esses dias eu fui para uma missão lá em Guarulhos. Eu cheguei na empresa e comecei a conversar com aquele homem que estava lá na empresa. Gente boa. Nem cristão ele era. Ele olhou para mim e ele falou assim, como as suas palavras são de paz. Às vezes a gente não entende, meu irmão. Às vezes a gente acha que a gente está indo para uma reunião, que é só uma reunião. A gente acha que estamos indo a um supermercado, que é só um supermercado. A gente acha que estamos indo à casa de alguém, que é só ir fazer uma visita na casa de alguém. Não é. Deus está te enviando lá. Não é só uma reunião de negócio. É Deus te enviando lá para você plantar a semente. É Deus te enviando lá para levar paz para aquele coração. É Deus te enviando lá para mudar aquele ambiente. Aonde você pisa, o que você carrega muda o ambiente. A presença de Deus que está em você muda o ambiente. Não é o ambiente que muda você, é a presença de Deus que você carrega que muda o ambiente. Olamara sore calamaia. Irmã Helena, Robert, quando Deus nos chama, Ele coloca sobre nós a presença. Eu estou te chamando, mas a minha presença vai com você. Eu te chamei Abraão, eu te chamei Moisés, eu te chamei Pedro. Pedro, você não é mais um pescador, Pedro. Um pescador, você não vai pegar peixe agora, não. Você vai pescar almas. Você vai pescar pessoas. Você foi chamado para apacentar o meu rebanho. Você foi chamado para apacentar as minhas ovelhas. Proclamar a mensagem do Evangelho. É para isso que você foi chamado. Talvez situações e vozes, como eu sempre digo aqui nas minhas mensagens, fica dizendo, não é para você. Deus não está te ouvindo.
Você é um pecador, você é uma pecadora. Deixa eu te falar. O Senhor está ensurdecendo agora as vozes estranhas. O Senhor está tirando, Ele está dizendo assim: você vai ouvir a minha voz, eu te chamando. Assim como eu chamei um garoto, um menino. Samuel, lá no capítulo 3 de 1 Samuel, não tinha manifestações claras de quem era Deus. Mas por obediência e graça, depois da sua mãe Ana sofrer bastante, tanta perseguição sem entender o propósito, Deus já tinha alguém para reger uma nação. Deus já tinha alguém para reger uma nação, para cuidar de um povo. Deus já tinha alguém, era Samuel, novo, menino, na casa de Eli. Ele está ouvindo uma voz o chamando, Samuel. Ele se levanta porque talvez o timbre da voz parecia com a do sacerdote, do pastor Eli. Ele se levantou e foi até o sacerdote por obediência e perguntou: o senhor me chamou? Eli ficou assim parado, olhando. Não te chamei não, garoto. Pode deitar, vai dormir, não te chamei não, viu? Ele voltou lá, foi deitar, chamou de novo Samuel. Ele se levantou. Eu acho que o senhor me chamou. Eu não te chamei não, garoto. Deitou. Na terceira vez a voz o chamou de novo. Samuel. Ele levanta, vai até o sacerdote. O sacerdote começa a pensar, fala: peraí, David e Arthur, irmã Maria José Longo, o Senhor vai falar com você, meu irmão. Você vai ter uma experiência, a voz de Deus te chamando para o propósito. Tem gente que está preocupado com a performance. Tem gente que quer status. Não, eu quero ser pastor porque pastor é status. Eu quero ser cantor, adorador, porque adorador é status. Não, Deus não está procurando esse tipo de gente. Deus está procurando gente que adora a Ele em espírito e em verdade. Ele conhece o coração. Na terceira vez, então, ele vai e o sacerdote pensa, repensa, fala: já entendi o que está acontecendo. Filho, quando você ouvir essa voz te chamar novamente, você vai dizer: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Não é à toa que o nome Samuel significa ouvido por Deus, chamado por Deus. Oh, meu Deus do céu. Será que você está disposta a dizer nesta tarde, nesta hora: fala, Senhor. Fala, nós temos que parar, nossos momentos é tão corrido, nosso dia é corrido, se preocupamos com a nossa conta bancária, com a reunião na empresa, se preocupamos com a comida dentro de casa, se preocupamos com tantas coisas que nós precisamos e às vezes não tiramos um minuto para dizer: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, como cantou a Sara Farias agora. Se eu não te ouvir, eu morro. Fala, Deus. Temos que parar, meu irmão. Temos que tirar coisas que nós achamos que é importantes para nós. A nossa viagem não é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Comprar coisas, ter coisas, não é mais importante do que nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Temos que parar os momentos da nossa vida. Temos que, ao levantar, perguntar: fala, Senhor. O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor... Eu preciso ouvir a sua voz. Nós estamos agindo no piloto automático, meu irmão. Estamos agindo no piloto automático. Saia do piloto automático, para um pouco. Você só consegue ouvir a voz de Deus se você parar. Você quer que Deus para te ouvir, mas você não para ouvir Deus. Você quer que Deus para te escutar, mas você não para escutar Deus. Eu preciso priorizar a voz de Deus.
Ô Pedro, você não é mais aquele simples pescador. Agora eu te chamei para uma missão. Olha Barnabé e Saulo. Saulo, que se transformou em Paulo, ele teve que cair do cavalo para entender o que Deus queria com ele. Alguns, meu irmão, é de uma forma trágica que vem. Porque tem um coração duro, um coração pesado, mas tem chamado. Tem chamado. Deus pega pessoas aí que eu conheço, que eram ateus, que não queria nada com o evangelho, e um dia, ouvindo a palavra de Deus, entrou no coração daquela pessoa, transformou a vida dela, de uma experiência talvez um pouco mais complicada, mas veio. Outros não, simplesmente numa simples palavra, de um gesto tão simples, vem para o Senhor. Paulo e Barnabé, o Espírito Santo disse para eles: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo foi lá, fez uma obra maravilhosa em Barnabé, e Saulo foi transformado em Paulo. Saulo, que se transformou em Paulo, não é mais perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes, matava os crentes. Agora não. Agora ele é perseguido, porque ele está cumprindo o chamado. O chamado é doloroso, meu irmão. O chamado é difícil. Mas se Deus está com você neste chamado, nesta missão, não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há nada. Não há nada, como está escrito em Jeremias, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele chama, Ele garante, Ele cuida de tudo. Está preocupado com o quê? Está com medo do quê? E Jonas? Eu já contei a história de Jonas aqui. Jonas estava chateado. Jonas não queria de jeito nenhum ir para Nínive, onde os adoradores, os idólatras da época adoravam o Deus peixe. Ele não queria, mas Deus fez algo sobrenatural. Você vai. Ele quis correr da presença de Deus e foi para Tarsis. Ninguém foge do chamado de Deus. Ninguém foge. Eu posso tentar fugir, eu posso tentar me esconder, mas ninguém se esconde, ninguém foge do chamado de Deus. Ninguém foge do chamado de Deus. Ninguém se esconde. Deus te achou. Quem mandou você ligar na Rádio Essência hoje? Deus te viu aí. Deus te encontrou. Rinaldo Mariano, David Arthur, Maria José Longo, Robert. Deus te achou, Fernandinho. Deus te encontrou. Minha irmã, meu irmão, você aí que está do outro lado, Deus está te chamando. Ainda que tenham que te jogar dentro do mar, mas só que na cabeça de Jonas ele achou que ia enganar Deus. Ele estava com tanta raiva daquele povo, porque na cabeça de Jonas ele já sabia o que Deus ia fazer na vida daquele povo. Ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é gracioso. Ele sabia. Jonas queria ver aquele povo morto. Um povo ruim. Trouxe muito pesar para o seu povo. Muita dificuldade para o seu povo. Mas só que o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus, minha irmã, meu irmão. Às vezes alguém fez muita coisa ruim para você e na sua cabeça você acha que aquela pessoa tem que ser sentenciada, tem que ser morta. E Deus fala, não. Foi pesado o que aquela pessoa fez, mas eu tenho uma obra na vida dele e na vida dela. O meu nome precisa ser glorificado. Olha, Paulo matou gente. Acabou com a vida de um monte de gente. Deus tira ele de Saulo, transforma num Paulo, que agora vai ser perseguido.
por amor ao que Deus vai fazer. Olha Jonas, me joga no mar quando foi descoberto. Da onde é você? De que povo é você? Da onde você veio? Quem é o seu Deus? Ele explica. Ele fala assim, eu estou trazendo problemas para vocês. Eu estou igual um penetra dentro do navio. Me joga no mar que eu quero morrer. Ele desejou a morte. Mas não adianta, meu irmão. Quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Não morre. Pode tirar esse pensamento. Deus vai fazer e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Não importa o tempo é de Deus. Ele vai fazer. Jonas foi lançado no mar. A Bíblia fala que um grande peixe o atracou. Ele ficou lá muitos dias e muitas noites dentro do ventre do peixe. Sabe onde ele foi cuspido pelo peixe? Um grande peixe? Era propósito de Deus, meu irmão. Se não fosse desse jeito, os ninivitas não iam acreditar. Não iam se converter de jeito nenhum. Foi necessário ele sair de dentro da boca de um grande peixe que eles temiam e adoravam naquela época para entender o projeto de Deus. Foi cuspido. Aí ele fica lá na praia tentando enrolar. Tá um sol causticante igual a esses dias. Aí uma boboreira cresce. Ele fica cuidando da boboreira. Regando a boboreira, cuidando, tirando as pragas da boboreira, para a boboreira não morrer, porque fazia sombra para ele onde ele estava. Sabe o que aconteceu? Uma praga veio, comeu toda a boboreira morreu. Ele chorou. A Bíblia fala que Jonas chorou por aquela boboreira, gente. Ele se apegou, às vezes Deus tira coisas, meu irmão, que a gente acha importante, para nós entendermos o seu chamado. Vou falar de novo. Às vezes Deus tira coisas de nós, que nós somos apegados, às vezes é o dinheiro, às vezes é algum bem, eu não sei o que é, mas Deus tira coisas para te empurrar para o propósito. Foi necessário a boboreira morrer. Aí ele chorou. Aí Deus fala com ele assim, você está chorando por essa boboreira? Ô Jonas, do mesmo jeito que você chora por esta boboreira, eu choro por esse povo. Vou falar de novo. Do mesmo jeito que você chora, Jonas, por essa simples aboboreira, eu choro por esse povo. Tinha valor para você essa boboreira? Esse povo para mim tem mais valor do que essa boboreira. Mais valeis vós do que muitos pássaros. Pessoas são importantes para Deus. Então ele disse a Jonas, prega a minha palavra. O povo viu o que aconteceu. O povo ficou abismado com o que aconteceu e um boato se espalhou naquele lugar. Eu vi o Deus peixe chegou, o Deus peixe se manifestou. Ele está ali, aquele homem lá é o Deus peixe. Foi assim, meu irmão, só assim, que toda Nínive se converteu ao Senhor. Por causa da vida de Jonas. Como termino isso, pastor? Você lembra de Boaz? Boaz era um fazendeiro muito rico, que morava em uma pequena vila chamada Belém. Você conhece a história. Ele era respeitado na sua terra, porque ele era temente a Deus. Depois você vai ler a história de Ruth, de Noemi. Você vai entender tudo o que aconteceu, você já sabe a história. Quando nós somos tementes a Deus, o que é ser temente a Deus? É escutar a voz do Senhor, é se curvar ao Senhor, é entender o seu chamado, não recuando, não voltando, Robert, olha lá, eis-me aqui. Essa palavra é a palavra quando Deus chama Isaías, ou fala assim, ô Isaías, a quem enviarei? Deus está perguntando, Deus está chamando alguém, quem há de ir por nós? Isaías tem um desejo ardente dentro do seu coração, profeta messiânico Isaías. Mas só que antes dele ir, ele confessa os seus pecados. Deus, eu quero ir.
Eu posso até ir, mas só que primeiro eu preciso confessar os meus pecados. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e foi contando a história dele. Mas eu tenho disposição para fazer. Envia-me a mim, Senhor. Pode me enviar. Então Deus desce uma tenaz, purifica aquele pecado que ele confessou, prepara ele e o levanta em um grande profeta. E Amós? Amós só estava no lagar, meu irmão. Ele achava que ele era só um boiadeiro, um homem do lagar. Mas Deus levanta Amós. Deus levanta Jeremias. Deus levanta Daniel. Muitos outros homens, Neemias. Deus levanta muitos outros homens. Deus quer levantar você também. Deus está te chamando para um propósito maior. E o propósito maior de Deus, ainda que seja uma vida. Quando nós temos as nossas reuniões, o culto acontece, a palavra é pregada pelos nossos pastores, um de nossos pastores, nós estamos pregando, a igreja está vibrando. Ah, meu irmão, não adianta ter glória a Deus só. Não adianta ter uma performance bonita, luzes, o show, o espetáculo. Não, o final do culto precisa ter transformação, precisa ter vidas. Pessoas no altar se rendendo a Jesus todos os dias, porque a palavra está mudando a vida dela. A palavra de alguma forma mudou, transformou a vida dela através de uma palavra pregada por um de nós. Deus quer usar você. Deus quer usar você na sua simplicidade. A sua vida no altar, as pessoas precisam olhar para você e falar assim: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Eu não sei o que ele tem que eu não tenho, eu quero ter aquilo que ele tem, eu quero ter aquilo que ela tem. Ah, meu Deus do céu, é assim que os seus vizinhos vão te ver. Você vai passar na rua, você vai entrar na empresa, você vai entrar nas reuniões de família, dentro de casa, pessoas vão olhar para você e vai falar assim: meu Deus, o Deus que aquela pessoa carrega, eu quero carregar aquela paz que ele carrega, aquela paz que ela carrega. Eu quero o Deus que ele carrega, eu quero a graça que ele carrega, que ela carrega, eu quero a unção que ele carrega, que ela carrega, eu quero esse Deus que ele carrega, que ela carrega. A nossa missão é viver uma vida irrepreensível, como disse o apóstolo Paulo. Uma vida de pessoas simples, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples, meu irmão. As pessoas complicam as coisas, nós complicamos. O evangelho é simples. O evangelho é amor. A pregação do evangelho é essa: Jesus te ama. Jesus está te chamando. Jesus tem uma obra na sua casa, na sua vida. Jesus quer te tirar dessa depressão. Jesus quer te tirar dessa confusão. Jesus quer te tirar das trevas. Vem para Jesus, Ele fez uma obra na minha vida. As pessoas precisam ver o testemunho em nós. Elas precisam ver em nós, na forma que nos comportamos, na forma que falamos, na forma que agimos. As pessoas precisam enxergar isso em nós. Você está andando, você está num lugar, você está num ambiente, você está numa festa, você está na empresa, você está em algum outro lugar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, como você é diferente, como já falaram para mim. Eu quero a paz que você carrega. Eu quero a unção que você carrega. Deus nos chama para crermos em Jesus, para sermos salvos. Quando atendemos esse chamado, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros com Ele para a vida eterna. Cada cristão salvo por Jesus Cristo é chamado para ter uma vida diferenciada, uma vida diferente. Deus nos chamou para vivermos o shalom, a paz dele, a paz que excede todo entendimento, espelhando o seu amor e pregando o evangelho a toda criatura.
Essa vida nova que Deus preparou para nós é muito melhor que qualquer outra coisa que podemos imaginar. Diga aí onde você estiver: eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo. Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho um chamado. Você vai dizer para o seu marido, para a sua esposa, vai mandar lá no grupo lá da sua família: gente, vamos vigiar, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. O apóstolo Paulo escreve, e eu termino, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, imagodei a palavra no original, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou. Aos que os chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. A partir de hoje, entenda uma coisa: eu e você fomos chamados para um propósito maior. O momento da oração. Ô Senhor, obrigado por esta palavra. Sexta-feira, meu tempo já explodiu aqui, Deus, mas nós precisamos entender o nosso papel, o nosso chamado. Se nós estamos nessa terra, sim, precisamos trabalhar. Eu entendo isso, Deus. Precisamos constituir família. Precisamos das coisas. Mas não podemos colocar estas coisas acima do propósito maior. Para que Deus me colocou nessa terra? Porque eu estou aqui. Como disse o cantor Fernandinho, se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te servir. Eu sou teu servo, como disse o apóstolo Paulo. Servo do servo, doulos, aquele que lava os pés dos apóstolos. Aquele que lava os pés dos apóstolos. Somos o teu servo. Somos chamados do que nós fazíamos, da nossa inteligência intelectual, do nosso conhecimento, da nossa formação. Não, o Senhor está dizendo maior do que a sua formação. Maior do que a sua inteligência. É cumprir o meu chamado. É inteligente cumprir o chamado. Tantas pessoas sofrendo, gritando, gemendo, à beira da morte, aí do lado da sua casa, dentro da sua casa, e o Senhor está dizendo: você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Você está fugindo como Jonas? Você está se escondendo como Jonas? Para de se esconder. Eu vou te enviar. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando. E quem chama garante. E quem chama cuida. E quem chama não deixa nos passando dificuldades. É o nosso Deus Todo-Poderoso que te chama, minha irmã e meu irmão. Talvez um pastor que está aí do outro lado. Talvez alguém aí que era da liderança, que parou, que desistiu, que não quer mais. O Senhor está dizendo: independente do que fizeram, independente do que está acontecendo, eu te chamei, foi eu que te ungi, foi eu que te levantei. Entenda meu chamado, cumpra o meu chamado, e você vai ver quantas almas, quantas pessoas vão dar um testemunho maravilhoso nesse tempo, porque você entendeu que você tem um chamado. E você vai cumprir um propósito muito maior. Tô indo embora, um ótimo final de semana para você. Fernanda Brum, 4x1 chegando aí, eu tenho um chamado. Quem tem um chamado? Entenda isso, vai lá, na sua simplicidade, Deus vai te usar. Bom final de semana para você, fica com Jesus
Tem Átomo daqui a pouquinho, 7h30 da noite. Amanhã tem Usina. Domingo, 3 horários aqui na nossa sede em Campinas. 8 da manhã, 10h15, 18h30, com a palavra do pastor Josimar Fonseca. Você é nosso convidado, não fica em casa. Procura uma das nossas igrejas também nesse final de semana que vai ser top. Forte abraço para você. Ei, entenda o chamado do Senhor e vai. Não olha para trás, não olha para a circunstância. Deus te chamou. Tchau, até segunda-feira. Ei, quando o vento